Olá, aqui é a Eduarda, economista da Soma Investimentos, e eu tô aqui para falar com vocês o que a gente teve de mais relevante no noticiário político e econômico na semana passada. A gente vai falar um pouquinho sobre decisão de política monetária nos Estados Unidos e também sobre cenário político aqui no Brasil. Começando pelo cenário internacional, o principal destaque foi a decisão de taxa de juros por parte do Banco Central norte-americano e, conforme o esperado, eles elevaram as taxas de juros em 75 bips. Lá a gente tem uma faixa de juros e a banda superior está em 4%. Quando a gente olha o comunicado, a gente vê que eles trouxeram ali alguns elementos que indicam que há a possibilidade de desaceleração da subida de juros nas próximas reuniões. Eles mencionaram, por exemplo, que é preciso levar em consideração nas próximas decisões a alta que a gente já teve até agora e seus impactos na economia. Por outro lado, quando a gente observa a fala do Powell na coletiva, o presidente do Banco Central norte-americano, a gente observa que ele continuou com um tom mais duro, dizendo que ainda é muito prematuro pensar em pausa no ciclo de aperto monetário. Ele mencionou também que as estimativas são de que a taxa de juros suba mais do que o inicialmente previsto. A gente já teve também dados de mercado de trabalho na sexta-feira, o dado veio com criação de vagas acima do esperado e, na nossa visão, reforça que a gente deve ter nova alta de 75 bips na reunião de dezembro. A taxa terminal também deve ser maior do que a inicialmente prevista e pode chegar a 5%. Agora, falando aqui de Brasil, foi a primeira semana depois da eleição, a gente teve ali o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, com 50,9% dos votos, então sendo o vencedor, e a semana foi aí de especulações sobre as novas equipes ministeriais. A gente não teve nenhum nome confirmado, a gente teve a confirmação de Alckmin como coordenador da equipe de transição ali por parte do PT, e já tivemos também a primeira reunião do Alckmin da equipe de transição com o relator do orçamento de 2023. Depois dessa reunião, foi anunciada aí a criação de uma PEC de transição que vai dar uma licença aí para alguns gastos fora do orçamento no início de 2023. O Alckmin disse que essa PEC vai vir com um valor fixo, o valor ainda não foi anunciado, deve ser anunciado nessa semana. Estimativas indicam que deve ser cerca de 200 bilhões de reais e o objetivo são acomodar algumas despesas, como por exemplo manter o Auxílio Brasil em R$600, auxílio que vai voltar a se chamar Bolsa Família, também a questão da farmácia popular, merendas nas creches e também reajuste de salário mínimo. Então esses gastos devem contemplar todas essas medidas. É claro, a gente continua acompanhando, a gente também ainda não tem um nome definido para novo ministro da Fazenda e isso deve levar ainda algum tempo para acontecer, O fato é que até a gente ter essas definições, não só de equipe, mas também de política fiscal, a gente deve continuar observando bastante volatilidade nos mercados. Para essa semana, além desses desenvolvimentos políticos, a gente também vai ter dados de atividade e de inflação. Então, na quarta-feira, a gente tem a divulgação de pesquisa mensal de comércio, na quinta, dado de IPCA e na sexta, dado de serviço. Lá fora, o principal destaque fica por conta dos Estados Unidos. Agora, terça-feira, a gente tem eleições de meio de período, então eleições para o Congresso, esse é o principal destaque, mas na quinta a gente também tem dado de inflação, Esses dados são muito importantes para a gente balizar aí as próximas decisões do FED. Bom, pessoal, por hoje era isso. Até a próxima!